Eu acredito que a gente possa iniciar. Então, eu queria iniciar falando que aqui no Brasil, atualmente, 40% das mulheres que são vítimas de violência doméstica são cristãs. E é por isso que eu trouxe a Jennifer aqui para a gente falar um pouco sobre por que desse número tão desproporcional, né, tão alto, porque isso existe dentro da religião cristã. Então, Jen, você quer se apresentar, falar um pouco de você e iniciar? Pode ser sim. Boa noite, pessoal. Alegria estar aqui, né? Agradecer pelo convite. É sempre muito precioso compartilhar do que a gente vem aprendendo, do que a gente vem entendendo com vocês e entre nós, eu e a própria Lucy, né? A gente tem dialogado nisso. Então, gente, meu nome é Jennifer Carvalho, vocês vão ver aí no meu Instagram, se vocês forem lá. Atualmente, eu sou formada em serviço social pela Federal aqui do estado do Rio Grande do Norte, sou teóloga tanto pela Faculdade Cidade Viva da Paraíba, quanto pelo Invisible College de Goiânia. Também sou especialista em violência doméstica, foi uma pós-graduação que eu fiz nesses últimos anos, devido a enxergar tudo que a gente vê ao redor e a necessidade que a gente tem de trabalhar sobre esse tema, uma necessidade tão urgente, né, para a igreja, com esses dados tão alarmantes que a gente vai conversar hoje. Isso mesmo. Então, eu queria iniciar te perguntando como é que você vê essa relação entre a violência doméstica e o abuso espiritual. Talvez a gente possa iniciar com você conceituando o que é o abuso espiritual. Sim, podemos. Gente, o abuso espiritual, para contextualizar de uma forma mais ampla e a gente fazer um recorte posterior, ele pode acontecer em qualquer religião. Qualquer religião que tenha uma espiritualidade ali desenvolvida, o abuso espiritual pode acontecer. E o que significa isso? Usar das ferramentas da dogmática dessa religião, dos ensinos que essa religião passa para manipular alguém. Isso, basicamente, é o abuso espiritual, né? Utilizar de todo esse arcabouço que essa religião, essa vivência espiritual vive, para fazer com que alguém cumpra a vontade de outro de uma forma que o outro não esteja consciente de que isso está acontecendo, que a gente conhece pelo abuso, né? Então, essa junção, né, do abuso, a manipulação espiritual através de elementos da espiritualidade, da fé das pessoas, e isso também acontece no meio evangélico. Então, como você enxerga essa relação entre esse abuso espiritual e a violência doméstica nos lares cristãos? A relação é bem complexa, assim, mas eu vou tentar explicar de uma maneira um tanto simples, né? Os evangélicos no Brasil, eles são 30% da população, atualmente tem crescido, e tem dados que indicam que esse crescimento vai aumentar, e faz com que o ideário evangélico ele se espalhe pelo país, e essas concepções evangélicas vão se espalhando. Você pode ver que já tem influenciado músicas, artistas, então várias pessoas vão conhecendo o que é esse ser evangélico, mesmo que de um modo deturpado, de um modo enviesado, né? Então, a relação disso está aqui. Como se construiu o ser evangélico no Brasil foi se misturando com o ser brasileiro. Então, o ser brasileiro, a história do Brasil, você sabe muito bem, é carregada pela violência. E a violência no Brasil é extremamente naturalizada, né? O Brasil foi criado nesse contexto de violência, né? Tanto pela escravização dos negros trazidos da África, como dos índios do Brasil, né? Então, os indígenas, na verdade. Então, a gente tem esse contexto já ali acontecendo. O que acontece é que quando vai crescendo essa religião evangélica no Brasil, vinda de outros países, vai se fazendo essa simbiose estranha, né? E várias verdades ali que a gente tem na Bíblia, que a gente tem no meio evangélico, vão sendo ali conectadas com a cultura brasileira para perpetuar essa violência que já existia. Então, a violência doméstica e o abuso espiritual, ele vai se relacionar
porque passa a se usar prerrogativas evangélicas agora, não mais católicas, como anteriormente, né? Que algumas são similares, para manipular essas vítimas. E aí a gente vai ter hoje, por exemplo, que acho que a gente vai falar também em algum momento, sobre esses dados, né? Aquela pesquisa que eu sempre ando com duas pesquisas, que é a de 40%, né? Da Casa Sofia, e a de 48%, que é a de Vitória no Espírito Santo, que foi uma pesquisa feita nas unidades básicas de saúde, e detectou que 48% das vítimas de violência eram evangélicas. Então, a gente vai ter essa relação da como o evangélico se relaciona com essa cultura, o que ele pega dessa cultura, o que ele imprime nessa cultura, e essa mistura toda ali vai criar esse ambiente de violência doméstica através do abuso espiritual. Lucy provavelmente sabe, quando a gente vai em delegacia com as vítimas, você vê ali muitas situações que você fica um pouco chocado, o agressor dizendo que bateu na esposa porque estava endemoniado, ela alegando que não pode se separar do marido porque Deus odeia o divórcio. Então, várias prerrogativas ali você vai vendo que já sendo naturalizado, inclusive na cultura, inclusive entre os não evangélicos. Então, tem todo esse cenário, né, que a gente tem no país. Sim. E você escreveu um artigo que você cita, né, essa questão, você fala dessa estatística e você vai citar vários estudos de várias pessoas que vão citar os diversos problemas dentro da fé cristã que levam a esse alto índice, assim, são muitos os problemas citados aqui pela Jennifer, alguns deles é a cultura do patriarcado, do machismo, interpretações e ensinos enviesados de textos bíblicos, subordinação da mulher ao homem, a entrega irracional à família, né? São vários. Você quer citar talvez um, explicar um ou dois? Sim. Eu fiz esse levantamento pesquisando vários artigos e vendo o que, as pessoas estavam falando na academia sobre essa violência no evangelho. Eu queria entender o que era isso. E aí, como a gente vai pesquisar de início, a nossa primeira resposta que a gente pensa é o quê? Não, é o machismo. É culpa do machismo. Só que quando a gente vai analisando essa realidade de uma forma mais aprofundada, a gente vê que é o machismo, mas não é só ele, né? Então, a gente tem várias questões, e eu acho que a questão da teologia deturpada é muito central nesse aspecto. Porque você pega ensinos bíblicos, deturpa, para aplicar ali, para manter aquela mulher naquela situação de violência, né? É o que a gente falou de abuso espiritual, né? Então, várias questões como essa exaltação do homem, né? Essa questão da mulher, ela ter essa sacralização da família, enquanto o homem não tem. Então, você vai vendo ali que não há paridade e equilíbrio entre ser o homem e ser a mulher. Ser a mulher sempre vai ter essa questão de ser subestimada ao homem, né? Então, o homem sempre vai ter aqui, né, esse lugar um pouco mais alto na sociedade, tanto que quando uma vítima sofre algo, você vai ver que o cuidado não vai ser com ela, o cuidado, a atenção, podemos dizer assim, que não é exatamente o cuidado, vai ser direcionado por agressor, e a vítima sempre sendo esquecida, a gente continuamente escuta isso das vítimas. Então, eu acho que essas questões da teologia, do lugar do homem e da mulher na sociedade, dentro do meio evangélico, eu acho que são centrais, né? Essas sacralizações, culpabilizações, elas são muito fortes, e a falta de preparação dos líderes, que é outra pesquisa que eu fiz, né, olhando para essa realidade, e percebo que hoje nenhum pastor é formado para lidar com abuso, qualquer ele que seja, violência doméstica, abuso espiritual, abuso contra criança e adolescente. Então, é um cenário, assim, totalmente, é como se a igreja estivesse totalmente desprotegida, a mulher totalmente vulnerável e o homem ali fazendo sua boa vontade, né? Assim, em termos bem genéricos. Sim. E eu vejo, assim, um dos problemas que você citou, essa entrega irracional né, da mulher à casa, aos cuidados da casa e dos filhos. Eu vejo como isso assim, um grande problema, assim, dentro desse âmbito da violência doméstica, porque tem até uma pesquisa norte-americana que fala que os homens evangélicos que saíram, demonstraram, revelaram nessa pesquisa que os homens evangélicos são os mais
resistentes e hesitantes em ter a mulher no mercado de trabalho. Que 52% desses homens disse que aceitaria ter mais mulheres no mercado de trabalho do que homens. E eu, como advogada de vítimas de violência doméstica, eu vejo que a mulher não ter uma independência financeira é um dos maiores problemas para ela sair do relacionamento abusivo. Porque quando essa mulher está no relacionamento abusivo, ela nem mesmo consegue contratar um advogado, porque ela não tem dinheiro, né, para proteger ela, para garantir os seus direitos. Então eu vejo que ela permanece nessa dependência, porque ela precisa também sustentar os filhos, ela permanece nessa dependência desse homem, sendo submetida a violências, porque foi dito a ela que ela tinha que cuidar da casa e dos filhos, que esse era o papel da mulher, né? E até mesmo se ela um dia se divorciar e tudo, é muito difícil ela entrar no mercado de trabalho, porque ou ela não fez faculdade, ou ela fez faculdade, mas ficou muito tempo sem trabalhar. Então eu vejo essa relação desse ensino da entrega dessa entrega à vida, né, dos cuidados da casa. Eu vejo essa relação com a perpetuação da violência doméstica. Com certeza. E também tem até uma pergunta que eu queria te fazer, essa questão que fala também muito da submissão, né? Então, a submissão da mulher ao marido. E eu queria te perguntar, assim, você como teóloga, como é que você enxerga esses versículos bíblicos e o jeito que eles são utilizados? Sim. Quando Deus cria o homem e a mulher, ele cria eles de forma igual. Ali dotando eles das mesmas responsabilidades no jardim ali, por exemplo, né? Para trabalharem e construírem juntos. Deus não diz assim, Eva, não trabalhe. Eva, não se envolva com a cultura. Ele diz para eles fazerem e desenvolverem, cultivarem, guardarem o jardim. Então, essa perspectiva que a gente tem de submissão, totalmente enviesada, totalmente distorcida ali, é muito complexa, assim, porque vai minando a mulher. Você falou da questão da mulher não sair do relacionamento por questão financeira, às vezes também essa sacralização e essa entrega é uma negação de que a mulher, ela perde aquela identidade, a identidade dela nesse processo. Às vezes a mulher sai de uma situação dessa, não sabe nem qual a comida favorita dela, ela não sabe qual a cor que ela gosta de vestir, né? Qual a cor favorita, ela vai perdendo, a despersonalização que a mulher vai sofrendo durante esse processo, e todas as vítimas, não só da violência doméstica, mas as vítimas de abuso em geral, né? Então, minha concepção é que os homens e mulheres foram feitos iguais, são seres humanos, eles são no sentido de igualdade ali, né? Não defendo nenhuma linha específica, porque eu não consigo me encaixar necessariamente em nenhuma delas, mas enxergo essa questão ali como seres que precisam estar em paridade, eles precisam andar juntos, ambos colaborando para a cultura, colaborando para a arte, colaborando para o mercado de trabalho, colaborando para a criação das famílias, para a teologia, enfim, para todos os âmbitos, né, da sociedade, porque cada um vai trazendo ali suas perspectivas que são muito preciosas. Só uma mulher sabe como é ser mulher e como é, por exemplo, a necessidade de políticas públicas para mulheres. O homem não vai saber muito lidar com isso, a gente sabe, né? A gente tem leis aí sendo criadas por homens ao longo de muitos anos, e como as mulheres são ali colocadas de lado, né? Tem que ter muita briga, né? Tem muita luta para a nossa voz ser ouvida. Então, eu vejo dessa forma, né? A mulher, ela tem muito a contribuir na sociedade, ela precisa estar inserida, fazendo pesquisa, fazendo ciência, não só criando os filhos em casa, isso é muito bom, mas ela também precisa criar os filhos em casa com outro adulto funcional, que seja um marido, que seja funcional, e também cria essas crianças de modo par ali, né? Tipo, não fique sobrecarga para a mulher. Então, eu enxergo dessa forma. Os dois precisam estar de forma equitária, né? Nos ambientes da nossa sociedade como um todo. Tem um livro de uma historiadora medieval que ela vai discorrendo assim como em diferentes culturas ao longo da história, eles sempre tiveram essa, na sua maioria, né, sempre tiveram essa
essa questão da mulher ser submissa e dela, enfim, ter que ficar em casa, cuidar dos filhos, aguentar a violência física, violências das diversas violências. E ela vai abordando e mostrando, assim, diferentes culturas, como isso se perpetuou. E ela traz isso, assim, né, em questão que muitas vezes os cristãos falam que a mulher ficar em casa ou a mulher ser submissa ao homem, tudo isso é uma visão cristã, né? E ela vai mostrar, assim, como não é uma visão cristã, é uma visão que nas diferentes culturas, diferentes religiões, a pagã, né, várias religiões ao longo dos séculos tem isso, né? Então ela questiona, ela fala assim, será que é algo bíblico ou é algo que eles simplesmente tiraram da cultura ao longo dos anos? Né? Então, isso é um ponto assim que eu achei muito interessante, pois assim, eu sou cristã, né? E na igreja eu sempre ouvi isso, assim, que eu tinha que ser submissa ao meu marido, e tinha esse papel de coadjuvante, né? De auxiliar dele, assim, mas ele é o grande herói da história, assim. E a gente tem que seguir o nosso marido cegamente, assim, e eu vejo como esses ensinos é um abuso espiritual, pois se o marido ele é agressivo, ele é violento, essa mulher e muitos líderes, né, vão dizer que ela tem que perdoar, ou como eu já ouvi, né, de algumas vítimas cristãs de violência doméstica que falam que me disseram que ele é assim mesmo, o homem é assim mesmo. Né? Ou, não, faz o Mateus 18, né? Exorta os dois, faz o aconselhamento pastoral. E a gente sabe que isso com uma vítima, né? Colocar ela de frente para o agressor e tentar reconciliar é algo tão, né, psicologicamente, né? Há estudos que comprovam que isso não é algo bom, né? Que ela deve primeiro ser retirada desse lugar violento. Né? E ela deve ser acolhida pela igreja. Então eu queria te perguntar assim, como é que você enxerga essa figura do líder religioso e nesse papel de silenciar as vítimas de violência doméstica? Sim. Assim, existem muitas maneiras. Eu acredito que... Eu acho que a principal, assim, é essa concepção do divórcio, além da submissão feminina, né, que você falou, né? Porque para eles é como se o divórcio não fosse possível nunca. Sendo que tem lá, né? Tipo assim, se a gente for seguir os princípios da religião evangélica, né? Do protestantismo, existem lá gerações desde o Antigo Testamento. E a visão da carta de divórcio, né? Como chamava-se antigamente, né? Era para proteger as mulheres de homens maus, de péssimos maridos. O divórcio foi dado porque eles antes largavam a mulher de qualquer jeito. Então, ou poderiam ter várias e várias esposas e for contraindo matrimônio um em cima da outra. E esse também é o contexto que Paulo fala de divórcio no Novo Testamento, né? Era muito comum as mulheres serem abandonadas na época de Paulo porque elas tinham se tornado cristãs, veja só. E aí Paulo vai dar várias orientações de como proteger essas mulheres ali desses homens maus, né? Desse entorno, ou como proteger elas de diversas outras circunstâncias. Então, o divórcio vem como modo de proteção e não é simplesmente não é usado hoje, né? Então, essa compreensão enviesada do divórcio, ela é muito central nos processos, porque faz com que a vítima ela não seja protegida. Ela fique ali nessa manutenção dessa violência, né? E eu não sei se já aconteceu com você, provavelmente aconteceu, as mulheres chegarem achando, assim, foi agredida, houve todas as quebras de matrimônio, houveram todas as quebras de matrimônio, e ela fica em dúvida se pode se divorciar ou não. Sim. Ela se sente muito culpada. Muito culpada, às vezes ela precisa de autorização de uma pessoa que entenda da Bíblia, assim, ela precisa que alguém esclareça para ela que aquilo, o esposo ali já quebrou o casamento, foi ele que quebrou o matrimônio. Eu acho que isso precisa ficar muito claro para nós nas nossas igrejas, né? Eu acho que isso é a principal ferramenta hoje usada para manter a mulher nessas circunstâncias. Então, isso coloca a mulher em submissão irrestrita, né? Assim, em qualquer circunstância, não importa, não se divorcie. Deus odeia o divórcio, né? Então, coloca o marido acima de Deus, coloca o pastor acima de Deus,
e é muito danoso. Então, quando você pega uma lei de Deus e uma orientação que Deus deu, você transforma já o seu modo, você está se colocando no lugar de Deus. Então, eu acho que essa é uma das principais ferramentas de abuso espiritual por líderes. Quando a mulher procura dizendo que já denunciou, que vai denunciar, o pastor desencoraja. Recentemente eu vi um relato de um pastor que o cara estava quebrando a medida protetiva porque foi no culto, e o pastor pediu, junto com o presbítero, da moça ligar para a polícia para a questão da medida protetiva. Veja só. Então, tem várias situações como essa, né? Várias. Ou então o pastor diz que ali, tipo assim, não, pode denunciar, mas não dá nenhum suporte para que a denúncia aconteça. Não explica como funciona o processo de denúncia, que não é fácil, né? Não é fácil. A mulher precisa ser ancorada, ela precisa ser cuidada durante esse processo. Então, essa é uma das formas que a figura de um líder religioso pode ser usada para influenciar e desencorajar a denúncia. Primeiro que ele também nem entende, né, como funciona tudo isso, ele não entende o que é abuso, é toda uma logística assim, absurda. Absurda. Exatamente, assim, eu tenho uma cliente que ela já foi vítima há muitos anos, né, de violência doméstica, mas até hoje ela luta com a questão da culpa, né, e ela sente, assim, culpa por, às vezes, ter raiva dele, porque ele ainda, às vezes, procura ela, né, e ela fica com culpa, assim, por ter raiva, culpa por, às vezes, se impor, por, às vezes, né, ter essa voz que antes era silenciada. E ela é culpada, assim, porque foi ensinado a ela que ela tinha que orar, né? Isso é algo que a gente escuta muito, né? Então, se o marido está agindo de forma violenta, forma agressiva, você tem que orar. Então, esse homem vai mudar. E essa mulher fica... Eu já sei de caso que a mulher ficou 20 anos orando. Né? E o homem nunca mudou. Então, assim, é esse tipo de alerta que a gente quer trazer, né, para as pessoas que estão nos assistindo, de que não é pecado, né, você denunciar, não é pecado você sair de um casamento abusivo, né? Pelo contrário, né, nós estamos sobre as leis do Brasil, né? Isso é algo que eu vejo que os líderes religiosos não entendem também, né, de que nós estamos sobre as leis do Brasil e devemos respeitá-las, né? Então, eles procuram, parece que, fugir dessa questão da sociedade mesmo, de vida em sociedade, assim, e escolhe interpretar versículos bíblicos de forma errada para tentar manter um casamento. Mas outra coisa que eu queria falar, que você mencionou, é sobre essa sua pesquisa que você fez sobre os seminários e sobre a estatística que você achou dentro deles. Sim. Fiz essa primeira pesquisa que a gente começou falando, né, dos artigos, vendo o que é que a academia achava disso, o que é que a sociedade achava disso, e depois fui pesquisar dentro, né, do lado de dentro do protestantismo brasileiro. E a resposta, assim, o achado não foi muito agradável, assim, né, a gente tem dados de 0%. É 0% de pastores com qualquer disciplina. Porque, assim, minha pesquisa foi assim, eu fui ver se durante a formação de teologia dos pastores e de teólogos em geral, eles recebiam algum ensino, orientação, como lidar quando acontecer na igreja, porque vai acontecer, é inevitável, assim, né, no contexto que a gente tem hoje, se eles conheciam que era abuso espiritual, se eles conheciam sobre saúde mental, se eles conheciam sobre até Libras, tipo assim, porque, né, questões importantes, questões raciais, e, gente, é assustador. Quando a gente vai ver as questões de abuso espiritual, abuso sexual contra criança e adolescente, violência doméstica, os dados são zero. Zero. Nenhum seminário está ensinando sobre isso de uma forma, pelo menos uma disciplina de 60 horas. Então, a gente tem esses pastores sendo formados para serem técnicos em teologia, mas não para lidar com gente. E essa é a grande questão. A teologia, ela deve abraçar a vida da gente, ela deve abraçar o cuidado, né, que Deus tem com a sua criação, com seus filhos, aí, os seres humanos, né, os evangélicos, os cristãos, todo mundo, né, porque
Quando Deus cria o mundo, ele cria o homem à sua imagem e semelhança. E aí, quando a gente vai ver naquele antigo mandamento, né, que é amar ao próximo como a si mesmo, Jesus ali está colocando todos os homens no pé de igualdade. Você não pode se amar mais do que ama o outro, porque você está se colocando acima dele. Você não pode se amar menos do que ama o outro, porque você está se submetendo de uma forma ruim, né? Você vai estar colocando o outro como acima de você. E é para a gente se tratar assim, de modo igual, ama o próximo como a si mesmo. Se você ama o próximo como a si mesmo, você não vai aceitar que uma mulher seja agredida, uma criança. Várias crianças sejam submetidas a situações de violência doméstica por tantos anos. Você não vai aceitar que alguém esteja numa calçada, dormindo na rua, uma pessoa em situação de rua, porque se a gente ama o próximo como a gente ama nós mesmos, a gente vai viver com dignidade. Eu acho que essa é a questão, né? A dignidade. Sim, e eu vejo também nesses dados que você trouxe um paralelo com o que a vice-presidente do Instituto Maria da Penha falou sobre isso. Inclusive, ela falou nesse livro aqui, O Grito de Eva, que eu quero recomendar a todos, da Maria de Camargo César. Ela é uma jornalista e ela fez uma pesquisa, entrevistou várias vítimas de violência doméstica dentro dos lares cristãos, e ela vai trazer alguns assuntos assim importantíssimos. O Grito de Eva. E nesse livro ela traz essa entrevista que ela fez com a vice-presidente do Instituto Maria da Penha e ela vai falar sobre essa resistência que tem nas igrejas de aprenderem esse tipo de conteúdo. Né? Porque ela vai falar assim, eles não chamam profissionais, por exemplo, psicólogos para falar sobre saúde mental, psicólogos para falar sobre abuso, advogados para falar sobre violência doméstica, para falar sobre abuso espiritual, né, pessoas de um cientista para falar sobre sei lá o que, sabe? Eles não chamam pessoas que têm especialidade em algo para falar sobre determinados assuntos. Eles ficam naquele mundinho deles, como se a Bíblia tivesse as respostas para todas as questões do universo. E a gente sabe que isso não é verdade. Que tem muitas questões que nós precisamos das ciências, né? E de estudos, e que foram evoluindo ao longo dos anos, e que também isso é de Deus, né? Isso também é graça de Deus aos homens. Então, ela vai falar sobre essa resistência em ter esses especialistas para falar sobre esses assuntos. E eu queria te perguntar assim, como é que você enxerga essa... Porque eu também já tentei falar em igrejas, já tentei, assim, me intrometer assim, nesse meio para falar sobre violência doméstica, sobre o perigo do machismo, mas tem muita resistência. E eu queria te perguntar assim, como é que você vê isso? E tem um porquê de toda essa resistência? Sim, você falou a questão da Bíblia, né? E às vezes eles tratam a Bíblia como se fosse, tipo assim, como você vai vestir uma roupa, vai ter na Bíblia. Como você vai construir uma casa, vai ter na Bíblia. E não é assim, né, gente? A Bíblia, ela nos dá princípios de vida. Ela vai nos dando princípios de como viver, concepções disso, né? Que a gente vai aplicando nas diversas áreas, e a gente vai fazer pesquisa, a gente vai estudar, e a gente vai atrás também, né? E eles tanto não abrem para a gente, como também não vão procurar aprender, né? É uma coisa bem intrigante. Então, você perguntou a questão, por que dessa resistência, né? Aí eu coloquei 3 motivos aqui, né? Podem ter muito mais. Eu acredito que eles não entendem o que é abuso, e o que eles entendem de modo errado, né? É algo tão enraizado na vivência que parece que é inatingível ao raciocínio, alguma coisa assim, que quando eu vou explicar o que é abuso, gente, é muito difícil, as pessoas não conseguem captar. Parece que existem muitas camadas ali até acessar, e é uma longa história. Mas também por essa cultura do evangélico que é meio suspendida, assim, né, fora da realidade. Os evangélicos, eles acabam vivendo como se não se envolvesse com nada, e qualquer coisa que eles se envolvam tem motivação política, eles têm medo desse envolvimento com o comunismo, então qualquer pauta que seja justa, eles atrelam a questão do comunismo, a questão política, e não é assim, né, gente? Não é assim. E tem outras questões, né? Tem a questão desse pseudo-amor, que é um pseudo-amor, não é amor. Porque quando alguém erra, você tem que responsabilizar e ajudar essa pessoa a consertar o erro, mas ela precisa pagar esse erro criminalmente, se foi criminal. Ela precisa ser
responsabilizada, mas existe um pseudo-amor e uma ingenuidade de que a pessoa cometeu erro aqui, você falou, ela vai mudar agora. Nesse momento que você falou, ela vai mudar, ela nunca vai. Sem nenhuma ajuda essa pessoa, é uma ingenuidade, recebe todo mundo na igreja, não verifica antecedentes criminais de pessoas que querem ser pastores, não verifica antecedentes criminais de quem quer ser líder na igreja, é uma coisa muito ingênua, assim, muito romântica da realidade, assim, sabe? Esquecendo, inclusive, que o pecado está no mundo, né? A maldade está no mundo, e as pessoas também são más, né? E também porque é uma forma mais fácil de manter todo esse status quo, né? Tudo como está posto, né? Por que mudar, né? Por que mudar? Meu Deus, misericórdia. Uma teologia bem distante, né? Daquela que valoriza, como a gente já falou, a integridade do homem, a integridade da mulher, feitos na imagem de Deus ali quando a gente vê no gênero. Então, tem essa resistência toda por esses motivos, assim, inicialmente. Eu acho que se a gente sentar e conversar, vai aparecer mais coisas. Muito mais coisas. Mas eu lembro que esses aí, só pra gente começar a refletir um pouco. Sim, eu vejo também essa resistência em eles quererem falar do machismo, né? Porque daí você é rotulada como feminista automaticamente. E eles, assim, acham que toda feminista é a pessoa mais odiosa do mundo, assim, né? Sendo que eles nunca sentaram para conversar com muitos deles, assim, e vão ver que muitas das questões que elas trazem, né, são questões muito justas, né, de direitos iguais, de um salário igual, de questões muito justas, assim. Então, essa questão do machismo, eu vejo que eles, e a gente querer falar sobre isso das igrejas, falar como parece que não evoluiu, né, certas coisas, parece que a gente está num outro século, assim, um século passado, muito distante, e a gente querer falar disso é algo que você já é rotulado como esquerdista, feminista. Então eu vejo muito essa resistência, né, e também às vezes resistência em falar deles mesmos, assim, né, do tipo de ensinamento que eles estão propagando, né, e eu vejo também algo sobre essa cultura de culpabilização, né, da vítima que existe na sociedade, óbvio que vai existir na igreja, né? E a gente precisa dessa renovação de mente para mudar isso, para não sermos essas pessoas, né? Porque quando uma vítima vem e ela nos conta alguma coisa, nos conta um abuso, a primeira reação não é acreditar, né, nessa vítima. E é querer ver o que ela fez para causar isso, né? E eu vejo muito isso nas vítimas de violência doméstica, né? Essas perguntas já me relataram isso, assim. Ah, daí eu falei e o pastor perguntou, mas o que você fez para ele te fazer isso, para ele te bater, né? Então essa cultura da culpabilização das vítimas e também o fato de que esse tipo de ensinamento distorcido, eles acham também que, mas ele não te bateu, por exemplo. Foi só violência psicológica, mas isso não é nada demais, né? Então, às vezes, o que precisa acontecer, né, para que a vítima seja acreditada? Ela precisa morrer, né, para que veja que realmente há uma violência, né? Isso a gente vê muito no judiciário, né? Eu preciso provar, é muito difícil provar uma violência psicológica, né? E mesmo com agressão, eu vou na delegacia, é difícil de ela ser acreditada, mesmo agredida, né? Então, eu fico pensando assim, como a gente não importou esse tipo de culpabilização da sociedade, né? Sendo que a gente devia ser diferente, né? Como igreja, não sei o que você pensa sobre isso. Com certeza. Nós somos protestantes, gente. Protestantes. Já está enraizado no negócio. A gente briga pelas coisas, a gente briga pelo direito, a gente briga pela uma sociedade mais justa. Antes dos movimentos sociais acontecerem, agora que a gente só tem 200 anos de movimento social, já existia machismo, a gente já tinha violência e a gente já tínhamos os cristãos brigando ali na época, logo depois da morte de Jesus. Os evangélicos, né, que não se chamavam evangélicos na época, eram cristãos, eles eram aqueles que estavam ali modificando a sociedade, pegando as crianças que eram abandonadas, fazendo com que a mulher que fosse abandonada pelo marido fosse cuidada. Então, isso não é esquerdismo, isso não é comunismo, gente. Isso é Bíblia.
Isso é amar o próximo como a si mesmo. É lutar por situação de justiça e igualdade para todos, para mim, para você, para o outro que eu não conheço, para aquele que eu conheço. Quanto mais para uma mulher que está em situação de vulnerabilidade, né? Então, a gente tem realmente pastores que esperam que a mulher, ou que, por exemplo, porque quando a gente fala de violência doméstica, a gente também tem a violência doméstica contra as crianças, né? Isso foi um avanço gigantesco que a gente teve recentemente, né, com a lei do menino Henrique, e a gente vê que os pastores esperam que a criança tenha sido abusada sexualmente. Sim. Pelo amor de Deus, você espera que ela seja destruída, porque assim, o impacto que o abuso tem na vida de alguém para se recuperar. Tem pessoas que eu acompanho há mais de 3 anos e a pessoa ainda está tentando colocar a vida no eixo, porque ela ainda está desnorteada, né? Então, esperar que alguém sofra coisas danosas, severas, agressões gravíssimas ou morra, né? Tem dados que o feminicídio deixa 2 órfãos por cada feminicídio. Então, sim, tratar de violência doméstica é tratar também do cuidado das nossas crianças. Exatamente. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu fui uma criança que cresceu no ambiente da violência doméstica. E eu sofro impacto disso até hoje. Vou fazer 30 anos. Então, é muito sério tudo isso, né? A gente precisa revisar o que a gente está pensando como evangelho, como teologia. E muitas crianças, né, são educadas nessa cultura de que bater tá tudo bem, né? Então, ou vai ser aquele homem que bate, né? Não tô falando todas, é óbvio, eu tô falando em algumas situações, né? Ou vai ser aquela mulher que procura um relacionamento tóxico porque ela acha que aquilo é o saudável, né, para ela. Então, né, a gente precisa pensar nesse legado que a gente quer deixar para as crianças, né? De uma família saudável. Mas sobre a questão da relação. O que você ia falar alguma coisa? Não, é só porque é tanta coisa, né? Chega a gente dá uma respirada assim, muita coisa. Não, vou falar. Não, você citou a questão da relação sexual e é muito triste, porque dentro de casamentos evangélicos, muitas coisas não são consideradas estupros, né? Pois eles entendem que a mulher ela tem que estar pronta a qualquer hora, a mulher nunca pode dizer não, né? Tá dentro do casamento, então tudo pode. Então, assim, muitas coisas nem são consideradas estupros para essas pessoas, não é? Infelizmente, né? Imagina só se a gente chegasse para o homem e exigisse qualquer coisa dele a qualquer hora. Não sexual, exatamente. Tá? Mas sempre que a gente pede alguma coisa para o homem, ele não faz na hora, né? Quem é casado sabe. Imagina só, gente, você ser exigida sexualmente a qualquer hora. A relação sexual é uma coisa tão bonita. Ela precisa acontecer num ambiente seguro. Deus criou ela para acontecer num ambiente seguro, que é o casamento. Ela precisa de todo um entrelaçamento de amor, de afago, de carinho. Como a gente vê ali no texto de Cantares na Bíblia, né? Eita, apareceu o nome do bendito do Mas a gente tem todo esse ambiente que precisa acontecer para o sexo ser agradável, para ele ser prazeroso, para os dois. A mulher tem mais sistemas prazerosos do que o homem, ela tem mais mecanismos. Eu acho que o homem é 4.000 e a mulher 10.000, assim, elementos, né, nos órgãos sexuais que dá mais prazer. Então, a mulher, ela foi criada por Deus, que tem mais prazer do que o homem. Mas a gente vive numa sociedade que está considerado. Como assim você quer ter uma relação de qualquer jeito com a sua esposa? Não há afeto nesse casamento, não há amor? Então, quando a gente vê a questão do estupro, isso é tão absurdo, isso é uma coisa tão absurda, você fazer sexo com uma pessoa na hora que você não quer, que eu não sei o que as pessoas, para mim, beira a insanidade, assim. Sim. Mas é muito comum, é uma coisa assim, surreal, e as mulheres fazem, às vezes, para não brigar, às vezes elas fazem, porque não tem mais o que fazer, elas fazem apanhando algumas. Então, é muito complexo, inclusive induzir gravidez, violência sexual, né, também, além do estupro,
conteúdo pornográfico, fazer com que a mulher assista isso. São várias violações sexuais que acontecem e se a gente não se der conta, a mulher vai sendo destruída. E com quem que ela vai falar que o marido dela está fazendo todas essas coisas? Com quem? Me diga. Com quem você tem uma abertura de dizer que a questão sexual já é um tabu em si. Só de você fazer sexo já é um tabu. Imagina você falar que está sendo violentada, fazendo coisas que você não quer. Não, citaram aí o Douglas Wilson, e eu me lembrei de algumas coisas, né? Várias coisas que ele falou, infelizmente, foram importadas aqui para o Brasil, né? Por diversos, enfim, linhas teológicas e pastores. E uma das coisas também nessa questão do estupro marital, eu vejo que é uma consequência desses ensinos, né? Da submissão, esses ensinos machistas. E também a questão que eu vejo que foi importado muito dele é a questão da cultura da pureza, né? Então, que as mulheres, né? A cultura da pureza, para quem não sabe, é tipo como se fosse uma corte, né? Antes do casamento, mas as pessoas quase não conseguem se conhecer, pois elas não podem namorar. Então, não tem um relacionamento íntimo, né? E eles também são aconselhados a casar rápido. Né? Então, o que acontece, isso é uma das piores conselhos que alguém pode oferecer, né? Porque vai ser a melhor, assim, a escolha principal da sua vida é o casamento, né? Todo mundo casa para passar o resto da vida com aquela pessoa, ninguém casa para se divorciar, né? Então, um trabalho, tudo isso você pode mudar, você pode sair, né? De cidade, qualquer coisa, mas não o seu casamento, né? É algo que é feito para durar pro resto da vida. E então você aconselhar essas pessoas a não se conhecer direito, porque tem que se conhecer no casamento, né? Que nem eu já ouvi isso sendo falado nas igrejas, de que você vai conhecer ele no casamento, né? E não ter nenhum tipo de relacionamento mais íntimo, né? Porque por conta da cultura da pureza, também porque eles veem os homens como esses predadores sexuais, que a qualquer momento vai atacar a mulher, né? Então, esse tipo de cultura da pureza que vê os homens como animais, que não conseguem se controlar, né? Isso tem perpetuado muitos abusos. Uma porque ensinam que eles não conseguem se controlar, né? E outras porque quantas mulheres têm casado com homens que são agressivos porque elas não tiveram a oportunidade de conhecer esse homem antes, né? No namoro, no noivado, elas não tiveram essa oportunidade. Então, isso é algo que eu vejo muito nas vítimas de violência doméstica que eu atendo. É essa cultura da pureza que foi ensinada. Sim, sim. Além disso, eu acho que existe a cultura da pureza. Chega no ouvido costa quando eu escuto esse nome. Assim, né? Porque ela é tão ampla, assim, ela abrange tanta coisa nos Estados Unidos, né? E trouxeram esse negócio pra cá, meu Deus, pra quê? Mas eu não falei, né, na minha apresentação, mas eu também estudo sobre sexualidade. Então, por isso que eu tenho muitos elementos sobre esse assunto, eu tenho um grupo de estudo sobre isso, e o quanto a cultura da pureza ela é danosa para questões básicas de autoconhecimento mesmo, humano, assim, nem só nas relações que você vai ter com o outro, né, mas como você conhecer o seu corpo, né. Tem pessoas que têm aversão ao próprio corpo, mas não se identificam consigo porque criou-se uma perspectiva de que o corpo é sujo, por exemplo. E isso vai atrapalhando ali. A pessoa não identifica a mão como ela. Ela acha que ela é uma coisa e o corpo dela é outra coisa e não sabe como eles se relacionam. Então, essa cultura da pureza traz muita coisa, inclusive a questão da homofobia, a questão de violência contra as pessoas que, por exemplo, têm atração por outras do mesmo sexo. Então, é muito danoso, assim, a sexualidade, ela vai envolver todos os relacionamentos humanos, né? Eu não vejo sexualidade somente como o fazer do sexo ou a orientação sexual, não. Sexualidade é relacionamento, né? Várias definições vão trazer isso e a definição bíblica não é muito diferente. Então, gente, essa cultura da pureza, ela faz com que você neutralize todos os aspectos bons que Deus criou na gente. Simplesmente, né? Tipo assim, a gente não pode ter prazer ao comer algumas coisas, porque você tem que ter um padrão de corpo que você tem que se, né, você não pode se submeter a determinadas situações,
As mulheres começam a desenvolver vários transtornos, bulimia, anorexia. Então, essa cultura da pureza, o dono dela é maior do que às vezes como a gente consegue imaginar. E aí entra a dica do casamento. Como assim você vai casar com um desconhecido? Como você vai Sim. casar com um desconhecido? Uhum. Você tem que fazer investigação, gente. CSI, FBI. Exatamente. Você tem que conhecer essa pessoa, de tudo que ela acredita na vida, o que ela fez. Pesquisar um antecedente criminal. Você tem que ir atrás e saber. Nada de cultura pureza. Exatamente. E uma outra coisa também que eu vejo que citaram é a questão da... É que são muitas coisas, né? A gente vai se esquecendo, mas... graças a Deus pelo engajamento nos comentários, é que citaram, né, sobre não usar o contraceptivo, né, porque isso é algo muito disseminado também na cultura cristã, né, de não pode usar, então, nenhum tipo de contraceptivo, pois tem que deixar esse tipo de controle nas mãos de Deus, né, porque se você fizer isso, eu já ouvi isso também, se você fizer isso, é você querer controlar algo que só Deus pode controlar. E aí essas mulheres vão tendo vários filhos, e às vezes muito isso é contra a vontade delas, né? Porque cansa, né? Ter filho cansa. Então, ter que cuidar da casa, mais 5 filhos, é difícil, né? Então eu vejo também essa violência exatamente, porque na maior parte das vezes quem cuida é ela, né? E porque tem também esse ensinamento de que o homem ele parece que ele não cuida muito, assim, né? Ele só trabalha e mas não se responsabiliza pela educação, por algo mais, né, mais profundo, assim. Quem faz isso é a mulher. Então, o homem parece só uma tia legal, assim, né? Que fica, às vezes, com a criança. Então, eu vejo... Ele não é um adulto funcional. Exatamente. Só tem um adulto nessa casa que é a mulher. Exatamente. E as pesquisas também vão mostrar isso, né? Tem uma pesquisa que mostra agora, não sei direito a estatística, mas eu acho que é em torno de 60%, 70% dos lares aqui no Brasil, quem cuida, né? Quem, na questão financeira, tudo assim, é a mulher. Né? Então a gente vê isso, assim, vê a mulher tendo toda essa responsabilidade, mas isso não é reconhecido, né? Mas eu queria te perguntar, assim, a gente está falando muito sobre essa questão das igrejas, como que a gente pode acolher essas vítimas de violência doméstica nas nossas igrejas? Certo. Eu acredito que a primeira questão do acolhimento está em criar um espaço seguro, que ela se sinta segura para compartilhar esse tipo de coisa. Porque se eu estou sendo violentada e eu sei que as pessoas vão me julgar ali quando eu for compartilhar, eu não vou. Eu simplesmente não vou. Eu vou ter vergonha, eu vou ter medo, eu vou ter tudo e não vou. Então, eu acredito que precisa ter esse ambiente seguro, saber ouvir sem culpabilizar a vítima, porque, gente, culpa é só o que ela carrega, quase assim um poço de culpa. E para conseguir trabalhar essas culpas, minha gente, é uma labuta grande, é muito tempo, né? Como você falou, você mencionou uma situação da mulher que até hoje sente culpa, né? Então, acredito que esse ambiente de acolhimento, a não culpabilização, estudar sobre o que é abuso, estudar sobre o que é violência, estudar sobre a rede de apoio, né, a quem sofre qualquer tipo de violência que existir. Buscar os órgãos competentes. O pastor devia ser um amigo do delegado. Ele devia ser amigo do delegado, das meninas do CREA, das assistentes sociais psicólogas, do pessoal do Conselho Tutelar, do pessoal da UBS. Ele deveria ter todo esse contato, conhecer ali, porque são as pessoas que vão acolher as pessoas da igreja. Você falou uma questão muito importante, que é essa questão toda com essa aversão ao feminismo, como se fosse uma coisa para a gente lutar contra o feminismo, mas hoje quem está cuidando da maneira que consegue das mulheres vítimas evangélicas são feministas. Então a gente deveria estar agradecendo por elas estarem fazendo o nosso trabalho. Exatamente. Então, eu acredito que também entender que o agressor precisa ser responsabilizado. Ele pode se arrepender? Pode, na cadeia. É lá que ele
tem que se arrepender, né? Ele precisa ser cuidado? Também precisa, mas sendo responsabilizado durante o processo. Eu acho que o primeiro sinal de arrependimento de um agressor é ele aceitar ser preso. É ele aceitar ir lá na delegacia e se entregar. Porque para mim é o primeiro, me arrependi. Aí eu acredito, sabe? Começa a acreditar nele. Porque até então, ele só está querendo trazer a vítima de volta para casa, né? E continuar todo assim. Então, acho que todo esse contexto, né, de acolher, saber para onde direcionar, se a igreja tem uma rede de como ajudar financeiramente essa mulher, ou então ajudar ela a contactar algum advogado, ajudar ela a acionar os mecanismos do governo, né, os subsídios do governo, que existem alguns para as vítimas de violência, talvez eu possa citar, né, alguns que, inclusive alguns recentes, como o do aluguel, que começou recentemente, eu não sei como é que está a implementação dele ainda, mas a prioridade em creches, existem várias questões, né, que o governo dá subsídio. Então, tudo isso. E eu acho que trabalhar na igreja uma cultura de tolerância zero contra a violência. Tolerância zero contra qualquer violência. Quer seja racismo, quer seja abuso contra a criança, contra idoso, contra a mulher. Tolerância zero na igreja. A igreja não é um lugar para ser abusado de ninguém. Você vai para a igreja como um lugar seguro para você ser cuidado e cuidar dos outros, né? São cuidado mútuo. Então, acho que são alguns caminhos. Existiria, lógico. Eu acredito muito numa política de proteção dentro da igreja. Porque ela queria todo esse sistema mecanizado, organizado, bem direitinho. Assim. Existe já a política para proteção infantil, mas eu acho que ele pode ser ampliado para uma política de proteção de todo mundo da igreja. Principalmente das mulheres. E eu também pensei, enquanto você estava citando, que por que a gente está falando desse assunto, né? É porque para onde é que a mulher vai para buscar um refúgio? Para onde é que as pessoas vão para buscar um refúgio? Nas igrejas, né? Então, é óbvio que se ela tiver algum problema dentro de casa, ela vai abrir com o pastor, né? Porque é onde ela pensa que é um lugar seguro, né? Ela vai abrir com as amigas da igreja, vai pedir oração, né? Então, por isso que a gente está batendo tanto nessa tecla, assim, de por que é necessário aprendermos sobre esse assunto. E também eu vejo, assim, por exemplo, o pastor ir junto na delegacia, né, ajudar essa mulher a denunciar, porque, olha, a delegacia é difícil, não é fácil ir lá sozinho, não. Para advogado não é fácil. Então, assim, se ela ainda não tem acesso a um advogado, ir junto com ela na delegacia, né, e não dizer para ela que ela não deve denunciar, mas, pelo contrário, acompanhá-la na delegacia, né? Tentar também acolher ela dentro de casa se ela precisa, né? Se ela tá em uma situação de perigo, né? Tentar ver algum lugar para que ela possa ser acolhida, que ela possa ficar um tempo. Então, isso é uma das coisas que me veio à mente, assim. Mas você também estava falando sobre os agressores, assim. Eu queria te fazer essa pergunta, assim. Como é que a gente pode ajudar os agressores dentro das igrejas? Olha, eu acredito que tratando o pecado e o crime. As duas coisas precisam ser tratadas no mesmo momento. Ensinando uma teologia bíblica de uma masculinidade e responsabilidade diante de Deus, diante da sociedade, diante da esposa, diante dos filhos. Ele precisa ser homem. Ser homem não é isso que esse povo anda fazendo por aí, gente. Isso, quem conhece um homem sabe. Sabe o que é o homem que é um adulto funcional, que é uma pessoa afetiva, responsável, que cuida da esposa, que luta pelos filhos, que divide ali as atribuições. Quando a gente vê um homem, a gente reconhece. O que a gente tem visto por aí não são homens, gente. É qualquer coisa, projeto de homem, alguma coisa assim. Então a gente precisa ensinar esse povo. A gente não, né? Eu não posso ensinar um homem a ser homem, mas os homens precisam entrar nessa luta. Não dá, a gente precisa que os homens que são homens de verdade, podemos dizer assim, né? Não esse protótipo, eles precisam ensinar os outros homens a se inspirarem em Jesus, querer ser como ele, porque Jesus é um homem, meu amigo. E eu acho que a gente precisa muito dessa participação masculina nessas histórias, gente. Não dá para ser só nós mulheres falando, porque são eles que precisam corrigir os amigos quando falam na hora. Exatamente. Ir lá falar, é o pastor que precisa combater de frente com isso. Eu vou ficar batendo de frente com homens, correndo o risco de sofrer agressão também, inclusive, né?
não é viável, os homens precisam intervir nesse processo para defender as mulheres. Então, se tem algum homem aqui, assim, que vai assistir depois, tome sua responsabilidade nesse processo. Porque não adianta só nós ficarmos falando, né? Os homens precisam colaborar nisso. Assim, a justiça também tem feito alguns trabalhos na restaurativa, em alguns âmbitos. Trabalhos excelentes. Trabalhos maravilhosos. E a gente precisa colocar diante desse homem o que ele está fazendo. Exatamente. Tem, inclusive, uma pessoa que eu fiz até uma live, e ele é da Casa da Palavra, que ele orienta, né? Ele é diretor da Casa da Palavra, que é sobre grupos reflexivos para homens agressores, e ele citou nessa live que, acho que foi 80% ou 90%, ele falou, dos homens que vão nesse grupo, né, que são condenados pela justiça, e a justiça envia eles para esses grupos reflexivos, 80% ou 90%, agora não me lembro a estatística dele, ele disse que esses homens eram cristãos, e que usavam a religião para perpetuar esses abusos e para justificar esses crimes. E eu fiquei assim, abismada, eu disse, meu Deus, gente, algo tá muito errado no jeito que a gente está ensinando teologia, né, que a gente está interpretando esses versículos. Então, você tem mais alguma colocação que você quer falar? A gente está chegando ao fim da nossa live. Eu acho que tem alguns dados, assim, que eu acho que é interessante as pessoas saberem, né? Além dos 40 e 48%, né? Que já é uma coisa gritante, sendo que nós somos só 30% da população brasileira, né? Os evangélicos são só 30%. Mas existe uma pesquisa do Benditas, que é um coletivo junto com o Invisible College, com mulheres. E aí, lá dentro de várias perguntas teológicas, acionaram algumas perguntas que eu... rapidinho. Algumas perguntas. Alguma mulher da sua comunidade já pediu a ajuda por ter sido vítima de assédio ou violência sexual? 80% disseram que sim. Outra pergunta. Você já foi vítima de assédio sexual, psicológico, alguma coisa? 34% responderam que não. 8% disseram que não sabiam se tinham sofrido. Elas não sabiam. E 56% disseram que tinham sofrido assédio sexual. E a última, né, dessa pesquisa aí das unidades básicas de saúde, a da Casa Sofia é uma ONG, né, então pode ter talvez algum enviesamento ali nos dados de 40%, alguém possa dizer isso, né, gente, mas será que é isso mesmo? Só que a pesquisa do Espírito Santo é feita em unidades básicas de saúde, gente. Unidades, 29 unidades básicas de saúde de Vitória, e deu 48% das vítimas de violência eram evangélicas. Então, a gente tem aí muito o que fazer, muito o que se preocupar, não é uma coisa fácil de resolver. A igreja precisa parar de querer invadir a esfera do Estado, pastor não é delegado. Pastor não é delegado. Acho que isso é muito importante, porque eles ficam achando, né, que conseguem ali, ele não é delegado, ele não é juiz, ele não é advogado, ele não é assistente social, ele é pastor. A função dele é cuidar daquela pessoa. Pastor cuida da ovelha, né? Então, a questão ali é o cuidado, né? Eu acho que é isso, assim. Tem tanta coisa para falar desse assunto que a gente não sabe nem o que menciona. E eu quero agradecer, né? Por esse espaço, que é muito importante. Eu também quero agradecer a sua voz nesse âmbito, assim. Eu sei que é difícil, porque tem muita resistência nesse meio. Mas eu quero agradecer, assim, a sua voz e as suas pesquisas e te dizer, assim, te encorajar que você continue fazendo isso, assim. É fundamental nós termos esses dados para conseguirmos entender mais do que está acontecendo e como atuar, né, dentro desse ambiente cristão, assim, com vítimas de violência doméstica, assim. Então, queria agradecer a você, queria agradecer a todos os que estão aqui, aqueles que engajaram também, muito obrigada. E é isso, pessoal, tenham uma boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.